Quer saber como ter um gerenciamento de risco dessa forma aqui? Então vem para o vídeo que eu vou te contar. Fala pessoal, tranquilo? Se você ainda não me conhece, eu sou o Alexandre, trader e desenvolvedor, e nesse canal eu falo um pouquinho sobre estratégia, gerenciamento de risco e muito mais sobre o universo de finanças, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma forma que eu faço os meus gerenciamentos de risco de uma forma inicial, tá? Lembrando que essa é a forma que eu desenvolvi, não é uma verdade absoluta, eu não sou dono da verdade, mas foi uma forma que eu encontrei aí ao longo de todo esse tempo de fazer um gerenciamento de risco inicial para depois estar fazendo de uma forma mais detalhada trade a trade, tá bom? Então vem comigo aqui para a tela. Então pessoal, eu tenho aqui na tela os resultados de uma estratégia que eu tenho em mini dólar, tá? Que depois eu conto um pouquinho para vocês sobre ela. E esses são os resultados iniciais aqui, ó, que eu tenho da estratégia, tá? Então, num período aí de mais ou menos 6 meses, um pouco mais do que isso, foram 669 operações, com uma taxa de acerto de quase 65%, tá? Então, todos esses resultados aí eu extraí dos meus testes, de todo o acompanhamento de trade, tá? E cheguei nesses números aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada primeiro nesses pontos aqui, tá? Então vamos lá. Dessas 669 operações, foram 433 acertos contra 236 erros, tá? Nesse período aí de pouco mais de 6 meses, eu tive um retorno de R$ 32.793, quase R$ 33.000 aí. Essa parte de capital inicial é uma coisa que eu quero explicar para vocês nesse vídeo, como é que a gente chega num capital aí inicial para estar operando uma estratégia. Essa estratégia me gerou aí um fator de lucro de 1,91, que o fator de lucro nada mais é do que o nosso lucro total obtido dividido por nosso prejuízo total obtido no período de testes aí que a gente está analisando, tá? Esse fator de lucro, pessoal, de 1,91 nada mais é do que a gente ganhar 91% a mais do que a gente perdeu nesse período, tá? Indo para o payoff aqui, a gente tem um payoff de 1,04. O payoff também nada mais é do que a nossa média de lucro dividida para a nossa média de prejuízo, ou seja, um payoff de 1,04 quer dizer que a gente ganha 4% a mais em média em cada operação do que a gente perde, tá? Então, desses resultados aqui, a gente teve no período uma média de lucro de R$ 159,17 contra uma perda aí de R$ 153, tá? Esse nosso payoff aqui eu vou considerar de praticamente 1 para 1, tá? Ou seja, a nossa média de lucro é quase a nossa média de prejuízo. E o que isso quer dizer, pessoal? Que obrigatoriamente a gente precisa acertar mais do que 50% das vezes para sair no lucro, tá? Porque o contrário disso seria só um empate, né? Então vamos lá, pessoal. Partindo aqui para a parte de gerenciamento de risco, a parte inicial aqui que a gente tem que levar em consideração, tá? Como é que a gente define o nosso capital inicial aqui para estar operando? Eu separei em dois aqui, tá? Um que eu chamo de capital inicial mínimo e outro que eu chamo de capital inicial ideal, tá? Como que eu cheguei num cálculo eu realmente não sei se em livros acadêmicos aí tem alguma coisa disso, tá? Mas como é que eu cheguei nesse número aqui? A gente pega, pessoal, basicamente a estatística de sequência de loss que a gente teve durante o período, tá? Nesse caso aqui, né, na estratégia, nesse período, a nossa maior sequência de loss seguidas, ou seja, a quantidade de vezes que a gente perdeu de forma consecutiva, foi de apenas 4 trades, tá? Então, esse capital inicial mínimo, como que a gente faz? A gente pega a nossa média de prejuízo, multiplica pela nossa sequência máxima de loss que a gente teve no período, isso aqui poderia ser 8, poderia ser 10, enfim, foi de 4, e faz vezes a quantidade de contratos que a gente vai operar, tá? Lembrando que todos esses resultados aqui foram feitos em cima de mini dólar operando 4 contratos, tá bom? Então, pessoal, se a gente alterar esse número aqui para 6, por exemplo, tá? Ó, pode observar que o nosso capital inicial mínimo ele vai se alterar. Se isso aqui fosse 7, também ele ia se alterar e assim por diante, tá? Então é uma forma de a gente ter um capital inicial baseado nos nossos erros seguidos, tá?
Isso aqui, pessoal, se a gente dividir esse número aqui pela quantidade de loss que a gente teve, vai dar exatamente 16. Ou seja, a gente poderia errar 16 vezes seguidas com esse capital de aproximadamente R$ 2.500 para zerar o nosso capital. Por isso que está aqui, ó, de trades até zero, tá? Então, para a gente zerar esse capital aqui, a gente precisaria errar 16 vezes, sendo que em testes, em estatísticas, pessoal, o que a gente teve de maior sequência de loss foi de 4. Então, de 16 para 4, a gente tem uma margem aí de erro de 400%, né? Então, é uma forma tranquila aí de estar operando, de preservar o nosso capital e de seguir vivo no mercado, né? Mas a forma que eu realmente uso é o nosso capital inicial, que eu chamei ele aqui de ideal, tá, pessoal? Que eu cheguei nesse número aqui de R$ 5.600, tá? Como que eu cheguei nesse número? Eu dividi o retorno total que a gente tem no período, e claro que para chegar nesse número, a gente tem que ter obrigatoriamente já uma série de dados aí de quanto que a gente teve de capital já obtido no período de trade, né? Então, como que a gente faz? Divide o nosso retorno líquido total pelo nosso drawdown máximo. Se você não sabe o que é drawdown, nada mais é do que o nosso ponto de lucro maior, né, até o nosso ponto de prejuízo menor. Nesse caso aqui dessa estratégia foi de 4,27%, tá? Então a gente pega esse valor, faz vezes o nosso drawdown e multiplica pelo nosso contrato, quantidade de contratos operados. Vai chegar num número aqui que é de R$ 5.600 e uns quebradinhos aí, né? A gente dividindo esse valor de R$ 5.601 por 4, que foi a nossa sequência de loss, a gente vai chegar no número de 37 aqui na parte de trades até zero, tá? Ou seja, a gente precisaria, com esse capital, errar 37 vezes seguidas para zerar o nosso capital. Ou seja, 915% a mais de margem de lucro, né? Ou 9% a mais, ou 9 vezes mais do que a gente errou durante esse período, né? Então, fazendo dessas duas formas, a gente tem aí uma confiança, uma segurança maior para estar preservando o nosso capital e multiplicando o nosso patrimônio ao longo do tempo, né? Esses últimos dois quadros aqui, que eu chamo de posição máxima para trade 1 e essa outra azulzinha, é referente a esses dois quadros, tá? O que acontece aqui, pessoal? Qual que é a posição máxima que a gente deve iniciar aqui para abrir uma posição nessa estratégia? A gente pega exatamente aqui, pessoal, o nosso valor de capital inicial e faz vezes o nosso drawdown, né? Então esse é o risco máximo que a gente pode tomar por trade, tá? Que é de R$ 104,56. Não bate, nesse caso aqui desse capital inicial mínimo, não bateria com nossa média de prejuízo aqui, né? A gente, para entrar nessa operação, o mínimo que a gente poderia ter seria R$ 153 aqui, que é exatamente a nossa média de prejuízo, né? De uma forma segura, tá, pessoal? Então, a gente, com esse capital inicial aqui, a gente pelo menos nesse método de gerenciamento de risco, não estaria dando para entrar na estratégia aqui com essa quantidade de capital. A gente teria que aumentar isso aqui um pouco, né? Só dividir isso aqui por isso e a gente vai chegar num resultado, né? Então, pessoal, a gente chega na conclusão que o melhor a se fazer, nesse caso, é utilizar esse capital inicial mínimo, né? Que a gente chegou de R$ 5.600, que vai dar aqui R$ 239,17, que é a posição máxima para a gente entrar num trade aí, tá? Como que eu cheguei nesse número? Multipliquei o nosso capital inicial ideal pelo nosso drawdown, tá? Se o nosso drawdown aqui, por exemplo, tá, pessoal, fosse de 10%, a nossa posição aqui inicial iria aumentar. Então, pessoal, essa é a forma que eu encontrei ideal da gente analisar aí um pouco os nossos dados iniciais antes de entrar numa operação, porque dessa forma a gente consegue ter uma longevidade maior aí no mercado, né? Tendo aí uma sobrevivência. Eu acredito aí que no mercado a gente, para ter sucesso, o principal de tudo, além de uma boa estratégia, claro,
mas eu julgo que um gerenciamento de risco vem antes de uma estratégia, tá? Porque nada adianta a gente ter uma bela de uma estratégia se a gente não sabe gerenciar aí o nosso risco, tá? Só apontando mais um detalhe aqui que eu esqueci de comentar nesse quadro azul aqui, que é exatamente o nosso capital inicial ideal multiplicado pelo drawdown, que dá R$239, ele sugere uma entrada, pessoal, de R$239 contra uma média de prejuízo de R$153. Então aqui dá uma margem ainda maior para a gente operar, né? Se a gente contar a diferença desse valor para esse daqui. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. É uma forma que eu encontrei de operar no mercado de uma forma tranquila, de uma forma um pouco mais segura, tentando evitar ao máximo aí a famosa quebra de banca, né? Que muita gente infelizmente acaba acontecendo aí, e isso não é nada bom, nada saudável, porque tira muita gente do mercado aí de forma totalmente prematura. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, e até o próximo vídeo.